Salmo 31, versículo 15. Diz o texto sagrado: nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Vamos ler todos? Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Vamos ler apenas a parte A desse texto, todos juntos? Nas tuas mãos estão os meus dias. Mais uma vez, nas tuas mãos estão os meus dias. Vamos orar. Senhor, eu peço a tua bênção para pregar a tua palavra nessa noite, para entregar com fidelidade aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. Pai, no nome de Jesus, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar com unção, com poder, com graça, com fluência no falar, para que todos possam compreender a mensagem e por ela ser abençoado, transformado, mudado e fortalecido. Pois nós oramos, ó Deus, precisamos ouvir a tua voz e o nosso coração está aberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, o Salmo 31 descreve como Davi estava se sentindo. Todos nós temos experiência de, às vezes, estarmos nos sentindo muito bem, alegre, vibrante, com brilho nos olhos. É um sentimento positivo, um sentimento de graça, de fé, um sentimento em que nós podemos dizer que coisa boa é viver, que coisa boa é conviver, que coisa boa é estar aqui. Mas nesse salmo, nesse período da vida de Davi, ele vai demonstrar os sentimentos e que nós vamos perceber a angústia e o sofrimento da sua alma. Davi aqui descreve os seus sentimentos. E eu quero compartilhar com os irmãos, inicialmente, alguns desses sentimentos. E a primeira coisa que nós encontramos aqui, queridos, é que Davi estava se sentindo aflito e cansado. Eu não sei como você veio para esse culto nessa noite, talvez assim, aflito e cansado, mas nós temos uma palavra da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus. Davi confessa estar atribulado, triste, fraco e esgotado. Ele fala de dor emocional, quando ele diz, minha alma. Ele fala da dor física, quando ele diz, meu corpo, meus ossos. O sofrimento de Davi afetava todas as áreas da sua vida. E nos versículos 9 e 10, só que na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Dá para você imaginar isso? É bom a gente ler imaginando o sentimento de Davi, o momento que ele estava vivendo. Os seus olhos estavam cansados de tanto chorar. E ele diz, estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Davi não apenas estava se sentindo aflito e cansado, Davi também estava se sentindo rejeitado e solitário. E talvez você tenha vindo a este culto com esse sentimento de rejeição e de solidão. Mas nós temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Ele se sente esquecido, como um morto, como um vaso quebrado, desprezado até pelos vizinhos e conhecidos. Veja aí o versículo 12, também na nova tradução da linguagem de hoje. Acompanhe pela projeção. Veja o que ele diz: todos esqueceram de mim, como se eu tivesse
morrido, sou como uma coisa que foi jogada fora. Veja o sentimento de Davi, ele estava se sentindo como o quê, irmãos? Como uma coisa. Dá para você imaginar quão sofrimento Davi estava passando? Davi estava se sentindo um nada, um ninguém. Davi estava se sentindo uma coisa. Amados, há um sentimento de abandono humano profundo, e era esse sentimento que estava dominando o coração desse homem de Deus. Davi não apenas estava sentindo aflito e cansado, não apenas estava sentindo rejeitado e solitário, mas Davi estava se sentindo ameaçado e injustiçado. E talvez você tenha vindo para esse culto de oração também assim, se sentindo ameaçado e injustiçado. Nós temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Davi relata que alguns estavam tramando contra a sua vida, espalhando mentiras e o atacando com arrogância. E aí chegamos no versículo 13, também na nova tradução da linguagem de hoje. Veja o que diz o texto: ouço muitos inimigos cochichando, como se estivesse falando pelas costas, a gente me ameaçando de todos os lados, eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar ou me destruir. Davi descreve um sentimento de aflição e cansaço, rejeição e solidão, ameaça e injustiça. Mas, queridos, Davi, apesar de tudo isso, ele não desiste de crer, ele não desiste de confiar em Deus, ele não abre mão da sua fé, da sua comunhão com Deus e do seu compromisso com Deus. Davi afirma com convicção no versículo 1, agora na versão atualizada: em ti, Senhor, me refugio. E no versículo 14 ele diz: tu és o meu Deus, o meu Senhor. Ele não abre mão da sua fé, ele não abre mão da sua confiança em Deus. Amados, o que dava a Davi paz em meio a tudo isso, esperança, descanso e a certeza da vitória, é o que está escrito no versículo 15. E o que é que está escrito no versículo 15, na parte A? Nas tuas mãos estão os meus dias, aleluia. Vamos afirmar isso com alegria, queridos todos: em tuas mãos estão os meus dias. Essa é uma declaração de fé poderosa, meu querido irmão, minha querida irmã. Afirmar que nas mãos de Deus estão todos os nossos dias é uma declaração de fé poderosa, e nós estamos aqui para fazer isso. A convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amados, a nossa vida está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo está nas mãos de Deus. Agora, é interessante, queridos, que nas Escrituras Sagradas, a mão de Deus é constantemente utilizada como símbolo de seu poder, sua autoridade, seu domínio, sua proteção e do seu cuidado. As nossas mãos são fracas e limitadas, mas as mãos de Deus são poderosas e sem limites. As mãos de Deus comunicam ação concreta e eficaz da parte de Deus na história do seu povo, na nossa vida, na nossa história. Ao dizer, nas tuas mãos, Davi está fazendo mais do que confiar a sua vida a Deus em um momento de aflição.
ele está reconhecendo a soberania de Deus sobre toda a sua existência. Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus é soberano sobre a história da humanidade, tudo está sob o controle de Deus. Essa expressão ensina que Davi, queridos, que a vida de Davi está sob o controle absoluto do Senhor, e não à mercê das circunstâncias ou dos seus inimigos. Veja o que está escrito no Salmo 89, versículo 13. Salmo 89, versículo 13. Veja o que está escrito: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada a tua destra, ou seja, a tua mão direita. Veja o que está escrito em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A destra de Deus é fiel. Quando Davi declara nas tuas mãos, ele está se entregando não ao acaso, mas ao Deus que age, que sustenta e que salva. Bendito seja o seu santo nome. É uma confissão de fé, queridos, que reconhece que a segurança da nossa alma está no agir soberano e misericordioso do Senhor. Depois que Davi fala das mãos de Deus, ele fala: estão os meus dias. Veja só o texto que aqui diz: nas tuas mãos, todos, nas tuas mãos estão os meus dias. E a palavra dias no hebraico significa tempo, estação ou ocasião. E no plural, esta palavra abrange todas as fases da nossa vida. Isso inclui o nascimento, quando a vida começa sobre o olhar atento de Deus, o crescimento com seus aprendizados e amadurecimento, os tempos de sofrimentos marcados por perdas, lutas e provações, os momentos de alegria quando desfrutamos de bênção, comunhão e celebração, e a própria morte, que encerra a nossa jornada nessa terra, mas conduz-nos à presença gloriosa do Senhor. O ensino, queridos, é que nenhum período da nossa existência está fora do controle de Deus, seja no início, no meio ou no fim. E eu vou repetir: nenhum período da nossa existência está fora do controle de Deus, seja no início, no meio ou no fim. As estações boas e difíceis, os tempos de espera, de decisões, de mudanças e até os momentos aparentemente sem sentido estão inseridos no plano soberano e sábio de Deus. O salmista reconhece que sua vida por completo, passado, presente e futuro, está aonde, queridos? Nas mãos do Senhor, que tudo vê, tudo sabe e tudo dirige com propósito. Davi está dizendo: todas as etapas, estações e circunstâncias da minha vida estão sob o governo de Deus. Queridos, e é esse o mesmo sentimento que nós devemos ter. Se Davi tinha sentimento de aflição, de perda, de perseguição, de injustiça, e todos esses sentimentos causavam dor à sua alma, mas ele também tinha a certeza de que a sua vida estava nas mãos de Deus. E o estar é muito mais forte e poderoso do que os sentimentos. Mas vamos à parte final do versículo 15. Veja o que está escrito. Depois que Davi faz a sua declaração de fé, ele toma o quê?
uma atitude. Primeiro ele diz, nas tuas mãos estão todos os meus dias, mas Davi começa fazendo o que aí, queridos? Orando. Veja o que ele diz: livre das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Davi faz a declaração de fé corretíssima, poderosa, bíblica, ortodoxa, mas ele não fica apenas na declaração de fé. Davi ora, Davi clama, Davi busca a Deus. Deus é o soberano, mas nós temos a responsabilidade de buscá-lo e de entregar a nossa vida completamente a Ele. Os inimigos e perseguidores são homens cruéis, mas nós podemos e devemos orar por todas as demandas da nossa vida. Qualquer coisa que lhe faz sofrer, coloque nas mãos de Deus. Amém? Qualquer coisa que lhe rouba a paz, coloque nas mãos de Deus. Qualquer coisa que lhe cause dano, coloque nas mãos poderosas, graciosas e fiéis de Deus. As mãos de Deus são poderosas. Veja aí o que é que Davi pede no versículo 16. No versículo 15 ele pede para que Deus livre das mãos dos inimigos e dos perseguidores. Mas no versículo 16, ele agora não vai pedir em relação aos inimigos. Veja o que é que ele diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Amados, nós estamos aqui nessa noite para pedir isso a Deus, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós. A minha oração é que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e tenha misericórdia da sua vida em todas as demandas da sua existência. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. É uma oração por atenção divina, por socorro gracioso e favor amoroso de Deus. É um pedido por comunhão, bênção e salvação. A minha oração, queridos, nessa noite é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, que Ele faça resplandecer o seu rosto. Porque quando o rosto de Deus resplandece sobre a nossa vida, coisas tremendas e maravilhosas acontecem. Que toda a sua vida esteja nas mãos de Deus. Agora veja aí o versículo 22. Tanta fé, né? Ele começa descrevendo esses sentimentos de aflição, de rejeição, de perseguição, de desprezo. Aí no meio ele faz uma explosão de fé, uma declaração poderosa, ele ora ao Senhor, e aí ele faz uma confissão da sua fraqueza. Amados, nós temos momentos assim também, né? Que estamos nos sentindo cheios de aflições. Temos momentos que nós estamos cheio da graça de Deus, declarando a nossa fé, a nossa confiança, como Jó, o Senhor deu o seu tumor, bendito seja o nome do Senhor, e assim por diante. Mas chega um momento que nós também temos a mesma experiência de Davi no versículo 22. Ele diz: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Eu disse na minha pressa. Amados, um dos nossos problemas está relacionado à dificuldade que temos de esperar o tempo de Deus. Você está esperando o tempo de Deus? Deus vai agir na hora certa. Se Ele não agiu ainda, é porque não chegou a hora certa. Não é só você que aprende quando você está na luta, está na prova. Os que estão ao redor de você também aprendem. O Senhor usa para quebrantar, o Senhor usa para abrir os nossos olhos,
O Senhor usa essas situações de espera, de aparente demora. Parece que Deus não está agindo. No Salmo 35, o salmista Davi, chega um momento que ele vai dizer: até quando o Senhor ficarás olhando? Até quando o Senhor ficarás olhando? Ele parte do pressuposto que Deus está olhando, no sentido de que Deus está conhecendo, Deus sabe o que está acontecendo. Mas aí ele diz: e quando é que o Senhor vai agir? O Senhor só está olhando, o Senhor só está olhando. Ó Senhor, age, ó Senhor, age. Mas Deus vai agir na hora certa. Aleluia. Disse na minha prece: estou excluído da sua presença. Às vezes, quando a gente está achando que está demorando, quando a gente está com os nossos argumentos, que são nossos, humanos, nós queremos as coisas imediatamente, e às vezes não é tão imediatamente assim. Já passaram alguns meses, 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, mas é pressa sim, porque Deus sempre age no seu tempo e na sua hora. Deus vai agir na hora certa. Eu gostaria que todos dissessem isso, todos juntos: Deus vai agir na hora certa. Aí o versículo 23, nós temos aí essas exortações poderosas, enquanto a equipe do louvor vem para cá. Veja o que é que diz o versículo 23, leamos: amai ao Senhor. Agora, queridos, como é que se ama a Deus? Se ama a Deus em obediência, se ama a Deus não em rebeldia, se ama a Deus não projetando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Se ama a Deus quando a gente se submete à bendita palavra do Senhor, quando a gente se submete à vontade de Deus. Amar não é um sentimento, meramente um sentimento, é uma ação concreta de obediência. Amai o Senhor, alguns dos seus santos, todos os seus santos. Aí temos uma promessa. Qual é a promessa? O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Versículo 24, diz o texto: sede forte, vós todos que esperais. Deus está dizendo para mim: seja forte. Deus está dizendo para você: seja forte. Revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos ficar em pé, queridos.